Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num capítulo bem intenso, né? O capítulo 12 de Números. Isso mesmo, uma passagem curta, mas com muita coisa acontecendo ali em termos de relações, liderança. Começa com uma situação delicada, familiar até. Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, começam a falar contra ele. A questão inicial que o texto levanta é a esposa cuxita de Moisés. Sabe, aquela mulher da região da Etiópia, Núbia. Exato. E aí fica a dúvida, né? Era preconceito, uma questão política, sobre alianças, ou tinha mais coisa por trás? Então, o texto não entra em detalhes sobre a esposa em si, mas logo revela o que parece ser o real problema. Ah, sim. A pergunta que lhes fazem. Por acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por nós? Isso é pesado. Muito pesado. É um questionamento direto da autoridade dele. E o texto faz questão de dizer: "E o Senhor ouviu". Uma frase curta, mas que já cria uma expectativa, né? Totalmente. Sinaliza que vem resposta divina. E ela vem rápido. Deus chama os três, Moisés, Arão e Miriam, para ir até a tenda do encontro. O lugar da comunicação com Deus, né? E tem aquele detalhe interessante que o texto insere ali. Qual? Ah, sim, aquela nota, quase um parêntese. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. Exato. Isso dá um contexto importante, né? Tanto para a crítica que ele recebeu, quanto para a defesa que Deus vai fazer dele. Faz sentido. E aí, na tenda, a coisa fica séria. Deus desce na coluna de nuvem. Aquela manifestação visível da presença dele. Sim. Aí ele chama Arão e Miriam para conversar, vamos dizer assim, em separado, e diferencia as coisas. Como assim diferencia? Ele explica, né? Diz que com outros profetas, ele fala por visões, por sonhos, de um jeito mais indireto. Entendi. Mas com Moisés, Com Moisés, não. A comunicação é outra. O texto usa termos fortíssimos. quais termos? Diz que fala face a face, olha só, claramente, e não por enigmas. E mais, que Moisés vê a forma do Senhor. Nossa, isso coloca Moisés numa posição única mesmo. Uma intimidade, uma clareza de revelação que mais ninguém tinha, então. Exatamente. É uma afirmação direta e poderosa da autoridade de Moisés bem no momento em que ela estava sendo desafiada ali pelos irmãos. E logo depois dessa explicação toda, vem a bronca, né? A repreensão. Sim. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A pergunta é retórica, mas o tom é de indignação divina. A ira do Senhor se acende, diz o texto. E quando a nuvem se retira, o resultado é visível e chocante. Muito chocante. Miriam aparece leprosa, branca como a neve. É importante lembrar o que isso significava, né? Sim, não era só uma doença. Era impureza ritual, isolamento social. Exatamente. Uma condição terrível naquele contexto. E é curioso notar que Arão, naquele instante, não parece ter a mesma consequência física. Pois é, o que será que isso indica? Por que só Miriam? E de forma tão ah, severa? Olha, uma pergunta que gera muita discussão. Talvez Miriam tenha sido a principal instigadora, ou a punição dela serviu de exemplo para os dois. Arão, sendo sumo sacerdote, talvez precisasse continuar funcional, sem a impureza física. Pode ser, mas a reação dele mostra que ele entendeu o recado, né? E imediatamente ele se volta para Moisés, admite a loucura que fizeram, pede para Moisés interceder, usa até uma imagem bem forte para descrever Miriam. Qual imagem? Ele diz: "Não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida." É desesperador. Pesado. E Moisés, mesmo sendo quem foi criticado, o que ele faz? Ele clama a Deus pela cura dela. Ó Deus, rogo-te que a cures. Isso reforça aquela nota sobre a humildade dele, né? E o papel de mediador. Verdade, sempre mediando. E Deus responde. Cura na hora. Responde, mas não cura imediatamente. Estabelece uma condição. Um período de 7 dias fora do acampamento. 7 dias, por quê? Deus usa uma analogia cultural da época. Diz que se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela um ato de grande vergonha, ela ficaria envergonhada por 7 dias. Então, a ofensa contra a autoridade divina, representada por Moisés, também exigia um período de, vamos dizer, purificação pela vergonha e separação.
Entendi. Não era só punição, era um processo para restaurar a ordem, a honra. Exatamente. Um processo ritual. E a comunidade toda participa de certa forma. Como assim? O texto diz que o povo não seguiu viagem enquanto Miriam não foi trazida de volta. Esperaram os 7 dias. Isso é significativo. Mostra o impacto coletivo e talvez o respeito pela ordem divina. Ou até mesmo por Miriam, apesar do erro. Sim, só depois que ela é reintegrada é que eles continuam a jornada, rumo ao deserto de Paran. Essa passagem realmente concentra muita coisa, né? Ciúme, o desafio à autoridade que Deus estabeleceu, as consequências bem diretas. E a forma como Deus intervém para deixar clara a posição única de Moisés é muito forte. Fica uma pergunta no ar, talvez. Por que essa necessidade de Deus de marcar tão claramente essa hierarquia na comunicação com ele, justo ali no deserto, um momento tão delicado para a liderança? Exato. O que essa demonstração de poder, essa diferenciação explícita de Moisés e a consequência para Miriam buscavam solidificar, tanto na mente do povo quanto dos próprios líderes? É algo para a gente continuar pensando com certeza.